a resposta que ele me deu, né? Me deu uma resposta aqui. A liberdade como requisito de adoração verdadeira. Sim, no cristianismo a adoração verdadeira pressupõe liberdade. Você é livre para querer ser adorado. Você é livre para adorar a Deus, você não é obrigado. Certo? E aqui ele fala, né, que existe a marca da besta, como isso é entendido teologicamente. Dentro da leitura bíblica clássica responsável, a marca da besta não é apresentada como algo inconsciente ou secreto, nem como uma armadilha invisível, onde pessoas fiéis caem sem saber. E ela apresenta lealdade consciente, alinhamento de valores, submissão a um sistema que se opõe a Deus. Tá vendo? A marca da besta é isso. Lealdade consciente, você está sendo consciente, conveniente, você está sendo assim, desculpa, você está concordando ao receber a marca da besta, você está se alinhando a esses valores propostos a isso, né? Ao recebimento dessa marca. Você está sendo submisso a um sistema que se opõe a Deus, certo? Então nós sabemos que a marca da besta, ela é algo obrigatório. Obrigatório no sentido assim, se você aceitar, obrigatório não, perdão, eu falei errado. A marca da besta, ela é oferecida, ela é imposta. O sistema vai fazer como Satanás faz com a tentação, ele apela para que as pessoas aceitem essa marca, mas ela não é obrigatória. Ela não é obrigatória. Certo? Você concorda comigo? O ChatGPT está falando isso. Ela não é obrigatória. Certo? Então, resumindo, a adoração verdadeira exige liberdade, certo? A marca representa lealdade e submissão a um sistema contrário de Deus. Existe pressão, custo e coerção externa, certo? Aí, aproveitando esta brecha, né, da marca, foi falado da marca, eu fiz a pergunta, ótimo. Como podemos identificar a marca de Satanás, que é o 666, e a marca ou selo de Deus? Porque na Bíblia Deus não tem marca, e sim selo. Essa pergunta também é fundamental, certo? Por como que a gente vai identificar a marca da besta e como que a gente vai identificar o selo de Deus? Porque na Bíblia Deus não tem marca, Deus tem selo. Selo representa os que são dele. Quem são dele? Quem são os de Deus? As pessoas que por livre e espontânea vontade optaram estar do lado de Deus. Certo? Isso é muito bonito, coerente, lógico. Não precisa de tanta força para entender. Certo? Aí ele falou lá. Excelente pergunta, né? E aqui vamos lá. Primeiro, marca versus selo. Isso é essencial. Você observou correto. A besta marca, Deus sela. Isso é detalhe. Isso não é detalhe de teologia, né? Não é detalhe, é teologia. Marca da besta, vamos lá. Marca da besta. Na Bíblia, marca está ligado a posse, domínio, controle extremo, identificação imposta por um sistema. Você vai ser identificado, você sabe que você está nesse sistema, porque você é identificado, certo? Por esse sistema. E o selo de Deus. O que é o selo de Deus? Pertencimento voluntário. Você aceita Deus se você quiser. Autenticidade, proteção, relacionamento. Ainda ele coloca um versículo, né? Efésios, capítulo 1, verso 3, diz que o ser de Deus é o Espírito Santo, não um objeto. Certo? Então, o ser de Deus não é um objeto, não é um chip. Certo? Vamos lá. O número 66. Como identificar biblicamente? Né? A própria Bíblia ajuda a entender. Aqui há sabedoria. Tá vendo? Apocalipse 13:18. Ou seja,
Não é leitura literal simples, exige discernimento, né? Vamos lá, o que o ChatGPT entende sobre a marca 666, certo? O número 7 é a plenitude, perfeição na Bíblia. O número 6 é incompleto, humano, imperfeito, certo? Então, ele faz a seguinte conclusão: 666, né? É a autossuficiência, é a humanidade tentando ocupar o lugar de Deus, certo? A imperfeição é elevada ao máximo. Tá vendo? A imperfeição é elevada ao máximo. É a humanidade tentando ocupar o lugar de Deus. Autossuficiência humana, poder sem submissão a Deus, sistema que exalta o homem, o controle e o orgulho. Tá vendo? Então é isso que é a marca da besta. E é exatamente isso, autossuficiência, poder sem submissão a Deus. É isso que a elite quer fazer. É isso que a elite quer fazer, para poder entregar tudo isso pronto na mão do anticristo. É Satanás, certo? Vamos lá. Na testa ou na mão, o que significa? Testa, mente, pensamento, crenças, mão, ação, prática, comportamento. Então não tem nada a ver com chip. Ah, que o chip, vai pôr o chip, tá marcado. Não, você não é obrigado a aceitar isso não. Entende? Porque a marca, quando é na testa e na mão, na testa significa mente, pensamento, é o que você está pensando. Na mão significa ação, prática, comportamento. Então, certo? Então, vamos lá. Então, marca da besta. Pensar e agir segundo o sistema contrário de Deus. Não é só o que você acredita, nem só o que você faz. É coerente entre mente e prática. Agora, olha o que é o selo de Deus. O que eu fiquei impressionado foi com isso daí. O que é o selo de Deus? E o selo de Deus, como identificado? Apocalipse 7,14 descrevem o selo de Deus como estando na testa. Isso indica convicção, caráter, fidelidade consciente, certo? O selo de Deus aparece ligado à perseverança, obediência por amor, fidelidade, mesmo sob pressão, testemunho de Deus, certo? Testemunho de Jesus, perdão, certo? Agora, olha como identificar na prática, sem paranoia. Como identificar, né? A marca e o selo. A marca da besta se revela quando valores do sistema são aceitos acima da verdade, obediência acontece por medo ou vantagem, consciência é sacrificada por conforto, Deus é deslocado do centro. Olha aí, consciência é sacrificada por conforto. Entendeu? Então por isso que muita gente está caindo aí nessa questão aí de se está confortável para mim, tá beleza. Entende? Então muita gente vai aceitar a marca porque é confortável para ela, certo? Agora olha o selo. Olha o selo de Deus. A fidelidade mesmo com custo, a obediência nasce do amor, a consciência é preservada, Deus permanece no centro da vida. Então você precisa deixar Deus permanecer no centro da sua vida. E isso vai depender da sua fidelidade com todo o custo, mesmo com o que tiver que acontecer. Obediência nasce do amor, a consciência é preservada. Essa obediência nasce do amor é uma relação, né, com você e Jesus. E Jesus vai dando isso para você, certo? Vai dando o amor, né, a obediência nasce do amor, certo? Então, aí ele vai dar um resumo, tá vendo? Aí eu fiz uma pergunta essencial para ele aqui, continuando o raciocínio. Ótimo, obrigado. Um tópico, é o que eu quero falar, né? Do ser de Deus. É que existe um pertencimento não obrigatório, correto? Certo, o ser de Deus mostra que, nós lemos aí, vimos que o ChatGPT respondeu, que o ser de Deus é uma questão de pertencimento não obrigatório. Você pertence a Deus se você quiser, é liberdade, certo? Para quem já conhece Deus, sabe que esse pertencimento é a Deus, né? Que é a Ele. Quem é cristão, você que é cristão, você sabe que você pertence a Deus. E eu coloquei aqui, para quem não conhece Deus,
ou muito superficialmente. Onde na Bíblia mostra o selo de Deus e como esse selo me aponta para Deus. Sendo que se um pertencimento não é obrigatório, a pessoa pertencerá a alguém, correto? Nós sabemos que é Deus, mas como o selo leva até a Deus? Então a pergunta que eu fiz foi essa. A gente sabe que é Deus, mas e uma pessoa que precisa de ter esse selo, mas não sabe de quem ela vai ser? Entende? Que são aqueles conversos da última hora, né? Ela vai estar sendo pertencente a quem? Porque aí hoje tem vários deuses, mas ela precisa ser pertencente a o Deus verdadeiro, certo? Como que ela vai saber quem é esse Deus verdadeiro? Aí ele fala, né? Pergunta excelente e tal. Aí ele vem aqui, ó, falando novamente, né? Sim, o ser de Deus é o pertencimento não obrigatório, né? Nós já vimos aí visto acima. Deus não força pertencimento, né? Ele revela, convida e confirma. O ser não cria o relacionamento, ele o autentica, tá vendo? O ser de Deus é uma autenticação de que você é de Deus, mediante o seu estilo de vida, mediante a relação que você tem com Deus. Não adianta você querer ser autenticado sendo de Deus sem nenhum tipo de relacionamento com Deus, certo? Aí vem aqui, ó, onde a Bíblia mostra o selo de Deus. Há 3 textos chaves que se conectam. Apocalipse 7, 2 a 3, né? Não danifiqueis até que selemos na testa os servos do nosso Deus. Aqui aprendemos. O selo é dado aos servos, está na testa, vem antes do conflito final. Mente, consciência ali, ó, que é na testa. Certo? Apocalipse 14, 1. Tínhamos na testa o nome, tenham na testa, né? Tinham na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. Isso é crucial. O selo tem nome. Nome na Bíblia significa caráter, alteridade, identidade. Efésios 1:13. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Tá vendo? Aí vem só. Ou seja, né? O selo não é visível fisicamente, ele é espiritual, atua na consciência, certo? Então, da mesma forma que o ser de Deus não é visível, certo? A marca da besta, ela é visível dentro das questões de opressão, certo? De imposição, mas mesmo assim ainda você escolhe, certo? Agora a pergunta central crucial, certo? Como esse selo aponta para Deus, para quem não o conhece, certo? Aqui está a chave bíblica. O selo aponta para Deus, porque ele carrega os atributos de Deus. É lógico, o selo vai apontar para Deus porque ele tem os atributos de Deus. Um selo de Deus não vai apontar para o diabo. Você concorda comigo? O selo de Deus não pode apontar para o diabo? Não pode. Ele tem que apontar para Deus. Certo? Por isso que o diabo só tem marca. Porque ele é negador de tudo que Deus fez. Então ele tem marca. Entende? Porque se ele tivesse um selo, o selo dele seria faça o mal, mate, roube, as pessoas não iam. Não iam convidá-lo. Quer dizer, as pessoas não iam convidá-lo para entrar na vida delas. Não iam convidar Satanás. Muitas pessoas estão convidando Satanás para entrar na vida dela. Hoje em dia, sim, estão. Como? Para ter dinheiro, para ter posse, para ter fama. Isso aí é totalmente um caráter de Satanás. As pessoas estão se vendendo para ter o caráter de Satanás. Certo? É muito simples de ter o caráter de Satanás. É só você transgredir as coisas de Deus. Não precisa fazer pacto com o diabo, não. Certo? Agora, o selo aponta para Deus porque ele carrega os atributos de Deus. Na Bíblia, um selo verdadeiro contém nome e autoridade. Olha aí. Ele está explicando como identificar o selo de Deus na Bíblia.
Na Bíblia, o ser verdadeiro contém nome, autoridade e domínio, né? Tá vendo? Isso vem de um princípio bíblico antigo. Exemplo, selos reais. Onde esses três elementos aparecem juntos? Agora que isso aqui é importante. Onde que nome, autoridade e domínio aparecem juntos? Aonde? Na Bíblia. Aonde? Lê aí na tela. Pode ler na tela. Lê na tela. Onde que aparece? Êxodo 28 a 11, o mandamento do sábado. Ali aparece nome do Senhor, Criador, nome que é o Senhor, autoridade que é o Criador, e domínio, céus e terra e mar. Entende? Isso é o chat GPT me respondendo. O chat GPT nem sabe que eu sou adventista, porque eu não falei nada com ele. Olha o que o chat GPT me respondeu. Você está vendo isso? Por isso, muitos teólogos entendem que o ser de Deus não é um símbolo arbitrário, mas um sinal que aponta para quem ele é. Tá vendo? Tá apontando. O sábado é o ser de Deus. O sábado é o ser de Deus. Mas a quem não conhece a Deus, aqui entra algo muito bonito e profundo na Bíblia. Romanos 1, 19 e 20. O que Deus se pode conhecer é o que Deus se pode conhecer é manifesto, sendo percebido por meio da criação. Ou seja, antes da pessoa saber doutrina, antes de entender teologia, o selo aponta para o Criador. Olha aí, tá vendo? E confirma mesmo ser o seu sábado. Porque olha aí, para uma pessoa saber, né? Porque a pergunta que eu fiz para o ChatGPT aqui foi essa aqui, ó. Olha a pergunta que eu fiz para o ChatGPT. Mas quem não conhece a Deus? Olha aí. O próprio ChatGPT respondendo, olha, e colocando Romanos 1, 19 a 20. O que Deus se pode conhecer é manifesto, sendo percebido pelo meio da criação. Tá vendo? Então, ou seja, antes da pessoa conhecer Deus, né, ela não precisa saber doutrina, antes ela não precisa saber teologia. O selo aponta para o Criador. Então ela vendo a criação, ela sabe quem é Deus. Isso é lógico demais e bonito. Igual o próprio ChatGPT falou. O ChatGPT falou que é bonito. Eu acho bonito. O ChatGPT também está achando. E aí, o que você acha? Um sistema totalmente mundano. Porque ele mesmo falou que era um sistema baseado em teorias humanas. E aí, o humano não é pecador? Tá vendo? Então, como o selo leva até Deus, aponta para o Criador leva a pergunta quem ele é, isso leva ao caráter, o caráter leva à revelação plena em Jesus, tá vendo? O selo não termina em si mesmo, ele conduz ao relacionamento. E por que isso não é obrigatório? O selo identifica, não constrange, ele respeita a consciência. Ele só faz sentido se for aceito. Sem liberdade não há amor, não há adoração, não há selo legítimo. Tá vendo? E ainda o ChatGPT fez uma comparação final aqui muito legal. Olha para você ver a comparação que ele fez. Selo de Deus aponta para o Criador. Marca da besta aponta para o sistema. Selo de Deus atua na consciência, marca da besta atua por coerção. Selo de Deus revela pertencimento, marca da besta impõe domínio. Selo de Deus convida ao relacionamento, marca de Deus exige submissão. Tá vendo? Então, meu amigo, o selo de Deus é o sábado. Se você fizer esse mesmo trajeto de perguntas no seu celular, no seu computador, o ChatGPT vai responder a mesma coisa. Então é irrefutável um software humano que se assume ser alimentado por ideias carnais, ideias de humano, teologia, filosofia, ideias de humano. E a ideia de humano é o que é? É uma ideia
pecadora, não é? Mas aqui ele está usando totalmente a potencialidade dele dentro de uma lógica, fazendo ele está tendo uma visão do que é Satanás, do que é a marca da besta, e está tendo uma visão do que é Deus e do que é o ser de Deus. Como que ele sabe o que é Deus? Porque Deus se revela na Bíblia. E como que ele sabe quem é Satanás? Porque Satanás se revela na maldade no mundo. Então é irrefutável. É irrefutável, é irrefutável. Deixe os seus comentários. Nos ajude aqui, né, inscrevendo no canal, para que mais pessoas vejam esse vídeo. Entenda que Deus é um Deus de liberdade para o adorar. Ele não obriga. E a marca da besta já exige uma submissão. Ela fala, ó, para você ter isso, você tem que me adorar. Que é o que vai acontecer. Para você ter sua liberdade, você vai ter que aceitar a minha marca. Tá vendo? Então, o que acontece? Deus continua sendo o mesmo. Satanás vai tirando tudo do ser humano, vai acabando, destruindo o ser humano, ofendendo a criação de Deus. E o que ele faz? Para o ser humano não sofrer tanto no mundo, ele exige submissão para que o ser humano tenha as coisas para ele sobreviver e se sentir bem, mas ao mesmo tempo, quando o ser humano aceita isso para ele se sentir bem, ele é marcado com a marca da besta e marcado para o fim, para a destruição final, certo? Olha só a covardia de Satanás. Ele tira os recursos do ser humano, e para que o ser humano tenha esses recursos, ele exige uma submissão, e ao ser humano aceitar a submissão, ele é perdido. Ele é perdido. Certo? Então ainda há tempo. Ainda há tempo. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse conteúdo. Vou deixar todos os dados na descrição, inclusive essa conversa que eu tive com o ChatGPT. Ok? Para que você confirme, copie os textos e faça sua própria pesquisa. Ok? Um forte abraço, fique na paz e até um próximo encontro aqui no canal Papo para Pensar. Fique com Deus, fique na paz.